Essa temporada da primavera de 2024 tá sendo uma temporada de anime que a galera não tá gostando muito. As pessoas estão falando que não temos aí animes muito expressivos. Porém, nós temos uma obra que tá chamando muita atenção e talvez não seja por um motivo lá tão bom assim. Moshi porra, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e por um acaso eu estou fazendo um teste num formato novo por aqui. Você não está vendo minha cara nesse momento porque eu estou gravando basicamente o áudio, porque tem vezes que eu não consigo gravar de fato em vídeo. Então essa é uma maneira que eu escolhi, que eu estou testando aqui para não deixar você sem conteúdo aqui no canal e também para conversar um pouco a respeito de algumas coisas, porque nem sempre eu quero fazer o review de alguma coisa, trazer coisas novas de fato aqui, né? Não que eu fale sempre de coisas 100% novas, não é mesmo? Mas às vezes eu quero bater um papo a respeito de algumas coisas que estão rolando no mundinho daí dos animes, não só dos animes, mas de séries japonesas ou séries coreanas, dramas, tokusatsu e coisas do tipo. E esse é o motivo de eu estar testando dessa vez com esse assunto que tá aí pipocando pra todo lado, que é The Beginning After the End, o anime baseado aí em um manhwa, né, uma webtoon e tal, que fez um sucesso gigantesco quando saiu e agora foi adaptado aí para anime. Ele saiu agora nessa temporada de primavera de 2025, ele estreou agora em abril. Na altura que eu estou gravando isso daqui, ele conta com 3 episódios lançados, então tá bem no iniciozinho ainda. Então vamos lá, né? O que tá acontecendo com The Beginning After the End? Por que ele tá gerando tanto burburinho, assim? E temos basicamente 2 motivos. O primeiro, que é o mais simples, vamos dizer assim, que foi um que me chamou a atenção, mas não é o motivo principal do assunto de hoje, é a semelhança com o Mushoku Tensei. Muita gente tá trazendo essa semelhança entre as 2 histórias, porque ambos são Isekais Tensei. Geralmente Isekai Tensei é Isekai de reencarnação, que como é o caso de Mushoku Tensei e como é o caso também de The Beginning After the End. Eu confesso que eu não assisti Mushoku Tensei, muitas pessoas já me recomendaram assistir ele, tá? Não é algo que não passou pelo meu radar, inclusive ele figura aí na minha lista para poder assistir, só que eu ainda não tive tempo, eu ainda não consigo encaixar ele na minha lista, e assim, para ser bem sincera, a minha lista é um tanto bagunçada, então às vezes ela existe e ela é ignorada na mesma proporção. Então assim, Mushoku Tensei tá no meu radar, já conheço, não sei nada da história, pra ser bem sincera, mas a galera tá falando muito da semelhança entre as 2 histórias, né? E a segunda coisa que tá rolando aí com The Beginning After the End é uma coisa que sempre acaba sendo discussão no meio, né, das animações orientais, vamos dizer assim, que é a parte da animação. Eu tava vendo que tem um monte de gente reclamando. Eu confesso que faço um pouquinho de parte dessa galera que reclama, mas não tenho uma reclamação tão ferrenha quanto a galera tá tendo, né, em cima da animação. A principal reclamação das animações de The Beginning After the End, ela é direcionada para a parte das lutas, porque parece que, eu não sei se foi uma decisão criativa ali do estúdio que tá animando, né, de não animar as lutas. Então nós temos frames muito parados das lutas que acontecem. Já não são lá tantas lutas assim, pelo menos não até agora, a gente não teve lutas tão significativas assim, mas o pouco que a gente teve até agora foi uma coisa extremamente contida. Nós tivemos frames, parecia que tava tipo em 1 FPS, sabe? Um frame por segundo. Possivelmente isso aí foi uma decisão artística, eu não sei muito bem. Inclusive, no último episódio que a gente teve meio que uma luta entre 2 dragões, eu fiquei meio triste de como que ela foi feita, porque poderia ter sido algo mais
melhor animada, vamos dizer assim, né? Porque nós não tivemos ali o embate dos dois dragões, apesar de ter sido um episódio que eu gostei demais, foi um episódio muito bonito. Eu tô gostando muito da história de The Beginning After the End, sendo 100% sincera em relação a isso, tá? Eu tô gostando muito da história, mas ver essa animação nesse nível, assim, dá um pouquinho de tristeza, porque, querendo ou não, por mais que eu não sei se o foco da história vai ser tanto em batalha, assim, não vejo tanto nesse tipo, mas acredito que vai ter bastante batalha, até por conta do passado do personagem, né? Eu não li o manhwa, eu não li a obra original, de onde originou aí o anime, mas por conta do background do personagem, a gente imagina já que a gente vai ter alguma coisa de batalha e coisas do tipo, só que eu, sendo bem sincera, eu fico meio triste. Então, assim, tá tendo muita comoção em cima de toda essa parte da animação. Inclusive, se você pesquisa a respeito de The Beginning After the End, você vai até ver que ele tá sendo considerado até uma falha, que ele não consegue competir com seus rivais. Estão colocando o Solo Leveling como um rival de Beginning After the End, mas eu acredito que seja mais por conta da sua origem, né? Da origem da mídia original, não tanto por conta... Não tem nem como comparar as duas histórias, afinal, Solo Leveling é uma história bem diferente, né? Mas por conta de suas origens, de onde que vêm essas obras. Então, acho que é mais por conta disso que estão comparando. E uma outra coisa o autor, né? A gente já apareceu em algumas notícias que o autor pediu apoio dos fãs depois desse monte de crítica, né? A animação de The Beginning After the End, porque foi criado um abaixo-assinado para cancelar a animação. Olha, eu sei que a animação é uma parte extremamente importante, tá? Eu sou uma pessoa que defende muito a animação. Eu tenho um nível de tolerância para animações diferentes extremamente alto, porque eu gosto de assistir coisas com animações diferentes, e até mesmo se acontecer de não ter uma animação extremamente rebuscada, eu não tenho tanto problema com isso. Então, assim, né? Fica complicado, a gente tá vendo aí que teve esse abaixo-assinado, muita gente reclamando, e aí teve esse lance do autor pedir ajuda, né? Poxa, gente, apoia, quem gosta da história, por favor, ajuda a gente e tudo mais. E ele postou, o autor, né, de The Beginning After the End, ele postou no Reddit uma nota enorme, assim, eu vou até ler um pedacinho, assim, né? Com a adaptação do The Beginning After the End alcançando sua 3ª semana e a Sakura Con se aproximando, eu senti que era necessário falar a respeito de todas essas coisas que estão acontecendo por aí. Eu preciso começar falando e agradecendo a todos vocês. As coisas começaram a ficar muito barulhentas, pela falta de uma palavra melhor, e eu sinceramente fui muito tocado pelas mensagens sem coração que eu venho recebendo. É muito significativo para mim que durante quase uma década eu escrevi The Beginning After the End e a história alcançou uma fanbase muito apaixonada. E aí ele continua, né, falando sobre como que foi escrever The Beginning After the End, da interação. E aí, falando sobre a adaptação para webcomic, que foi a primeira adaptação, ele fala que como o autor que gastou quase 10 anos escrevendo quase 2 milhões de palavras para essa história, eu espero que vocês acreditem em mim quando eu falo que eu não quero nada além do que o melhor para essa história. Não importa seja lá quais foram os sentimentos que você tenha pelo anime, eu sou muito agradecido pelas todas as pessoas que estão atrás de tudo o que acontece, que está dando essa oportunidade para mim, e eu sou muito agradecido por todos que estão me ajudando a fazer isso acontecer em primeiro lugar, né? Você chegou no momento em que The Beginning of the End está atingindo seus altos e baixos, e eu peço pelo seu suporte agora. Por favor, continue sendo a rocha que deu a The Beginning of the End
o tempo e a chance de estar onde ele está hoje em dia. Eu não tô pedindo por algo que você não possa fazer, mas por favor, seja respeitoso e seja um exemplo neste vasto oceano da internet. Muitos criadores pensam que sua fanbase é só uma espada de dois gumes, mas uma coisa que é muito boa a respeito dessa espada é que eu sei que tudo começa entendendo e respeitando as duas lâminas, os dois lados, né? E toda decisão que eu faço em cima dessa obra, eu faço com intenção de respeitar a mim mesmo e todo o time e lágrimas que eu gastei escrevendo isso, respeitando aqueles que estão me dando suporte em uma indústria que é totalmente, que não tem nada a ver com família, e respeitando todos vocês na esperança de que possamos fazer algo que vocês gostam. Eu sou apenas um humano e nem todas as minhas decisões podem estar de acordo com o que vocês podem estar perfeitamente de acordo. Mas acredite em mim quando eu falo que eu digo que eu respeito vocês, meus fãs, pela minha dedicação e por dar suporte a The Beginning After the End. Então, assim, ele ficou bem chateado com toda essa comoção que tá acontecendo em cima de The Beginning After the End. Porém, parece que toda essa comoção está vindo apenas do lado americanizado dos fãs de The Beginning After the End. Eu achei uma reportagem do Anime Mojo falando sobre o Japão parecer amar o anime, diferente do que os fãs americanos estão fazendo, né? Como eu já falei, que o autor estava pedindo aí, por favor, me deem uma ajuda. E então, acontece que no Japão, a galera tá, tipo, super empolgada com essa animação. Ah, uma coisa que eu não falei, a petição que foi feita teve mais de 50 mil assinaturas. O que é bem complicado. Mas é o que eu falei. Lá no Japão, The Beginning After the End tá no rank 6 da Netflix, no rank 2 da Unext e no 2 no D-Anime nas últimas semanas aí, e também tá ranqueando o número 9 no Prime Video do Japão. Então, parece que os japoneses, eles não estão tão preocupados com essa obsessão de animação, que animação de baixa qualidade, e eles estão apenas aproveitando a história, né? Que é o que eu falei, a história de The Beginning of the End, ela é muito boa. Eu falei lá no início que eu sendo bem sincera, eu fico um pouco chateada da animação não estar chegando no nível, né, da história, que a história merecia. Porém, eu não sou uma pessoa encrenqueira que vou meter o cacete na animação só por conta disso. Porque do resto do episódio, não acho. É uma animação regular, sabe? Não acho que seja a animação, obviamente, mais fluida do mundo, mas também não é a pior animação que eu já vi na minha vida, porque eu já vi os animes que tem uma animação muito pior do que de The Beginning of the End. Então, assim, não acho que seja a pior coisa que tá passando, mas o meu problema mais é com o jeito que eles estão fazendo as lutas, né? O approach ali das lutas. É meio complicado a gente, hoje em dia, ficar vendo esse tipo de coisa, porque nós temos uma visão meio americanizada da coisa, né? A gente acha que, porque esse anime merece uma segunda temporada, que não sei o que, quando a gente tá falando das coisas que a gente gosta, sendo que, na verdade, a gente tem que parar e pensar um pouco que o que vale pra indústria dos animes é mais o público japonês, vou falando dos animes japoneses, né? Porque a gente tá tendo aí uma ascensão agora das animações chinesas também. Eu queria até conversar depois em um outro episódio sobre The To Be Hero X,
Então, talvez aí eu traga em breve. Mas voltando, né? Eles até levam um pouco em consideração o Ocidente, vamos colocar assim, né? Mas, na verdade, o que mais pesa para eles é a opinião do Oriente mesmo, né? Que é o público. Porque, querendo ou não, a cultura é diferente, né? Os princípios são diferentes e coisas do tipo. E isso influencia muito em relação ao que a gente consome, ao que a gente tende a gostar e coisas do tipo. Então, pela parte cultural, vamos dizer assim, relacionada ao Oriente, eles têm uma visão diferente da função da animação para uma história do que aqui no Ocidente a gente tem. Então é muito interessante a gente parar para pensar por esse lado, sabe? Até que ponto pro Oriente a animação realmente está ruim? E por que aqui no Ocidente a gente está falando que a animação está tão ruim assim, sabe? Então, assim, é uma coisa interessante da gente levar um pouco em consideração também. Até que ponto existe essa diferença entre os dois públicos. Inclusive, esse negócio que eu falei, de fazer a segunda temporada. A gente aqui no Ocidente acha que o que faz sucesso aqui, faz sucesso lá também. Só que não é bem assim. Tem muita coisa que faz sucesso no Ocidente que para eles é uma porcaria, né? Então, isso acontece com bastante frequência, na verdade, não é com poucas obras, não. Temos uma quantidade significativa de obras que isso aí acaba acontecendo. Então, assim, é muito interessante a gente parar para analisar um pouquinho. Eu confesso que eu achei um pouco de sacanagem eles terem feito essa petição para poder tirar The Beginning After the End do ar por conta da animação, tá? Confesso que eu achei que pegaram um pouco pesado, porque eu não acho que seja a pior coisa que tem, sabe? É totalmente diferente do que aconteceu com Jujutsu Kaisen na época que tava saindo essa última temporada, porque a gente realmente viu que tinha um problema muito grande, fora que a gente tinha a primeira temporada para poder comparar o trabalho do estúdio. E aqui em Beginning of the End a gente não tem, assim, como comparar a primeira temporada, porque a gente não tem a primeira temporada, essa é a primeira temporada de The Beginning of the End. É até meio ruim de ver o nome, né, porque é um nome grande. É porque eu não consigo falar TBAT, que é a sigla, né, TBATE, eu acho esquisito falar. Então, assim, mas enfim, é meio complicado a gente ficar comparando muito. Sendo bem sincera, eu não lembro se eu assisti alguma outra obra desse estúdio que tá fazendo do The Beginning After the End. Eu nem lembro qual que é o estúdio, na real. Cadê? O estúdio Turtle Me. Eu não sei se eu já assisti alguma coisa desse estúdio, sendo 100% sincera, tá? Turtle Me é o autor, caceta. Olha eu falando besteira, Turtle Me é o autor, mas enfim, eu não sei qual é o estúdio. O estúdio A-Cat. Estúdio A-Cat, que é o estúdio responsável de Beginning of the End. Eu realmente não sei se eu já assisti algo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu aproveito até pra saber se eu assisti alguma outra coisa, se eu consigo meio que comparar a animação. Bom, não assisti nada desse estúdio. Então não posso falar se o estúdio tem uma boa animação ou não. Eu não assisti nenhum dos que estão listados. Então é isso, sabe? Tipo, eu não tenho como fazer o comparativo, não sei se tá bom, se tá ruim, se o estúdio é bom ou não. Não posso falar muito a respeito da qualidade. Mas confesso que eu tô gostando de The Beginning After the End, sim. A história tá legal. Tirando essa parte da animação das lutas, de fato. Mas pra mim, exclusivamente das lutas, tá? Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Mas fora isso, eu tô aproveitando pra caramba a história. E eu acho que o anime também tem isso, sabe? Por mais que a gente tenha... Por mais que a parte da animação seja muito importante, eu também acho que a história também tem que ter sua parte, e a história aqui, pra mim, ela tá sendo uma parte extremamente importante em The Beginning After the End. Bom, então é isso. Deixa aí embaixo suas considerações a respeito dessa treta toda que tá rolando com esse anime. Você tá assistindo? Tá gostando da história? Também acha que a animação deveria estar melhor, ou a animação não faz diferença pra você? Deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando a respeito disso. E deixa também sua opinião desse formato, de como que foi, batendo um papo, assim, o que você achou e coisas do tipo.
Se você curtiu ouvir, se foi legal, dê a sua opinião aqui embaixo também, que vai me ajudar muito a ter um termômetro do que trazer aqui pro canal, pra trazer umas coisas diferentes e coisas do tipo. Eu sei que não tá minha cara aqui, mas a ideia é deixar você ouvindo aí de fundo pra gente meio que bater um papo. Então é isso, eu espero te ver na próxima. Até lá, tchau, tchau!